Muito bem, pode tomar o seu lugar. Eu quero chamar a sua atenção para o tema de hoje. É um tema que irá direcionar você a um desafio. E é um desafio de Deus para esta igreja em específico. Eu estive um mês orando. Quando o Senhor me direcionou esta palavra, eu comecei a orar e pedir sabedoria da parte de Deus, sabedoria da parte do Espírito Santo. Comecei então a fazer uma exegese bíblica e por um mês eu estive mergulhado no texto em que pretendo trabalhar aqui nesta noite. Estou certo, estou seguro que é um desafio de Deus para nós. Estou muito seguro de que esta noite, o Senhor irá mudar completamente a nossa visão, a nossa perspectiva de igreja local em relação a esta nação tão extraordinária que é o Brasil. Portanto, o Senhor te chamará para um compromisso. E o compromisso, se você e eu assumirmos, se eu e você profetizarmos sobre esta nação, o Espírito Santo fará um mover extraordinário a partir deste lugar, 33 mil metros quadrados, com a glória de Deus impactando esta nação. Você crê nisto? Amém? Então, a mensagem está dividida em duas partes. A primeira parte é uma rememorização da nossa escola bíblica dominical. Eu tenho 5 minutos. Nesta primeira parte, nós mostraremos para você o contexto histórico, geográfico, para que você entenda onde está inserido a mensagem de hoje. Então, na escola bíblica dominical, nós ministramos esta aula em 45 minutos. No podcast nós ministramos em 1h20, mas aqui você irá aprender esta aula em 5 minutos. Veja só, vamos lá, olha o contexto. Ezequiel fala, obviamente, do exílio. O exílio, ele começa em ordem cronológica no Antigo Testamento. Para que você o compreenda, é importante que você veja desde o início, desde Adão, Sete, desde Matusalém, desde Noé, e aí nós temos o dilúvio. Depois do dilúvio, nós temos o quê? A genealogia de Noé, Sem, Cã, que vem Isaac, Jacó, as 12 tribos, José, Manassés, Efraim, a terra de Canaã. Esta terra de Canaã é exatamente quando Deus tira o povo do Egito através de Moisés e começa então uma promessa extraordinária de Deus para o povo, que é a terra que mana leite e mel. Os reinos foram se formando e aí nós temos, depois dos reinos, nós temos exatamente a divisão dos reinos depois de Davi, depois de Salomão, Roboão, e aí nós temos as 10 tribos e o reino de Judá, com o reino de Israel com as 10 tribos e o reino de Judá. E aqui neste contexto, neste quadrado, depois de mais de 900 anos ou mais de 1000 anos, entra então o profeta Ezequiel. Ezequiel é contemporâneo de Daniel, Jeremias e Isaías. Aqui nós temos neste mesmo bloco Zacarias, Esdras e Malaquias. Esta parte nós costumamos dizer que é exatamente o apagar das luzes de Deus em relação ao projeto nacional, ao projeto das 12 tribos. Por quê? A Síria já está dominando, o reino babilônico está dominando e os judeus foram então exilados, saíram de sua terra, saíram de suas casas, de seus reinados, foram tirados abruptamente de suas casas. Vamos lá. Aqui nós temos, dentro da perspectiva dos profetas, aí nós temos o reino do sul, o reino do norte, Saul, Davi, Salomão, Roboão e assim sucessivamente todos os reinos. E aqui você entenderá que esse reino de Israel foi soberano por algum tempo, mas o império assírio tomou conta e então este império, cumprindo a vontade de Deus, parece até contraditório, mas o povo estava em uma degradação religiosa, moral e ética tão profunda que Deus levanta o império assírio, o império babilônico e então o império persa, que toma este povo como
presa, toma este povo literalmente e os leva cativo. E aí nós temos, finalizando com Malaquias, mas aqui está Ezequiel, Daniel, Jeremias, Ezequias, e no Império da Babilônia, que foi literalmente arrasado, foi o Império Babilônico arrasou este povo de Deus que estava servindo ao Senhor com a qualidade péssima. Então Ezequiel fala exatamente do livro escrito durante o período babilônico, apresenta uma literatura apocalíptica, e o texto que usaremos hoje, ele é uma literatura apocalíptica. Por quê? Porque ele é progresso, aconteceu na época do exílio, aconteceu em outras épocas e voltará a acontecer novamente. Vários textos ainda discutem se são literais ou figurados, porque Ezequiel tem um projeto muito extraordinário da parte de Deus, que você entenderá o que significa isso. O livro trata do juízo de Deus, especialmente para Jerusalém. Muito bem, Ezequiel era sacerdote. Por que sacerdote? Vinha de uma família sacerdotal. Aos 30 anos, Ezequiel foi levado para o exílio, morava em Jerusalém, foi levado já na primeira leva, ali no primeiro ataque, foi levado, e então Deus começa a usar Ezequiel de forma extraordinária, e eu já vou mencionar por que Deus usou Ezequiel de forma extraordinária. Quando você observa o próximo slide, aqui nós temos as visões de Ezequiel. É claro que não é o foco explicar aqui, mas Ezequiel recebe algo extraordinariamente diferente. Próximo. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Esse é o texto áureo de Ezequiel. Muito bem, você tem aí resumidamente o livro de Ezequiel. Mas é um fato interessante que o profeta Ezequiel experimenta algo que nenhum outro profeta experimentou. Por exemplo, Ezequiel, ele experimenta a glória de Deus. O único profeta que experimenta a glória de Deus. E esta glória de Deus é a glória de Deus, aquela mesma glória da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde a glória do Senhor, o Espírito Santo de Deus, pairava sobre as águas. Ezequiel experimenta a mesma glória de Deus, que foi a glória manifestada a Moisés lá no Monte Sinai. Ezequiel experimenta a mesma glória de Deus, que foi a glória de Deus no tabernáculo. Lá no tabernáculo, Deus escolheu tabernacularizar, ou seja, morar junto com o povo dele, e Ezequiel experimenta esta glória. Ezequiel experimenta a mesma glória de Deus do templo, do santo templo de Salomão. Esta mesma glória agora, passando pelas águas, passando pelo Monte Sinai, passando pelo tabernáculo, passa pelo templo de Salomão, agora esta glória habita em Ezequiel, o profeta. E aqui está o mistério. Por quê? Porque Ezequiel, diferentemente de Daniel, de Jeremias, de Isaías, Ezequiel recebe visões extraordinariamente maravilhosas direto do céu. Isaías é chamado para falar às nações. Isaías tem uma palavra profética tremenda para as nações, e não apenas para os israelitas. Jeremias é chamado para falar aos líderes israelitas. E esta chamada, este ministério de Jeremias é tão profundo, tão impactante, que ele sofre por isso. E Ezequiel, pela glória de Deus, ele como profeta, ele testemunha em sua própria vida a glória de Deus, e Deus mostra a ele a transição da glória de Deus saindo do profeta e deixando de existir. 400 anos de silêncio. Ezequiel vê isso, Deus mostra para ele, porque o chamado dele é diferente. Mas Ezequiel também contempla algo extraordinário. Do capítulo 15 ao restante do livro, Ezequiel contempla a glória de Deus se manifesta através de Jesus Cristo, que abre a porta para nos alcançar, para impactar o que nós somos hoje, que somos igreja de Cristo. Ezequiel consegue visualizar toda esta manifestação da graça através do Espírito Santo de Deus, ou seja, a migração da glória de Deus, através de João Batista anunciando, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Filho de Davi. João Batista traz esta glória manifestada em Jesus Cristo, e o próprio Jesus manifesta esta glória, e agora pela graça,
pela graça, o evangelho passa a alcançar a multidão, passa a alcançar as nações, passa a alcançar o mundo todo. Por quê? Porque ele é sim o caminho, a verdade e a vida. Outra questão que Ezequiel coloca, e é o marco desta mensagem, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, para que nós possamos começar a meditar nesta noite, nesta palavra de Ezequiel, capítulo 37. Se for possível a mídia colocar ali a versão King James, perfeito, se não, não tem nenhum problema. Ezequiel 37, é um texto longo, não é uma mensagem textual, é uma mensagem temática, mas eu pretendo usar aqui os versículos bíblicos para revelar o que Deus tem para nós nesta noite. Ezequiel capítulo 37. Todos abriram suas Bíblias? Muito bom. E diz assim o primeiro versículo, eu vou ler nesta versão aqui, mas pode deixar esta versão aí que eu vou transitar entre a minha versão e esta que está no telão. O versículo primeiro diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Aquela versão ali, King James, e a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. Ou seja, a glória de Deus, a mesma glória lá do início de Gênesis, a mesma glória do tabernáculo, a mesma glória do templo de Salomão, esta glória agora paira sobre o profeta. E mediante o poder do Espírito, ele me conduziu até um vale onde a terra estava coberta de ossos. Quando você faz a exegese deste primeiro versículo, você entende que o profeta literalmente foi conduzido por Deus, pela glória de Deus, e ele passou, literalmente ele sentiu os ossos tocando no seu corpo. Imagine você uma grande guerra, a grande guerra mata milhares naquela região geográfica e aqueles cadáveres ficam ali por anos, 10, 20, 30 anos, e os ossos estão ali naquele lugar sequíssimos. O escritor faz questão de dizer que os ossos eram sequíssimos, ou seja, fazia longo tempo que aqueles ossos estavam ali. O versículo 2 nos diz assim: e em seguida ele me levou a caminhar de um lado para o outro. E aqui está a prova que o profeta literalmente andou sobre aqueles ossos secos. E eu observei que era imenso o número dos ossos no vale. E que todos estavam mirrados e ressecados. Nesta versão que eu uso aqui, diz que estes ossos estavam extremamente sequíssimos. Versículo 3 diz assim: então ele me indagou. Olha aqui a gentileza de Deus, através da sua glória, em indagar. E eu quero chamar a sua atenção para este indagar, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, nesta noite, irá te indagar, irá questionar, irá desafiar você. O Espírito Santo de Deus irá nos desafiar nesta noite de forma muito especial, assim como ele fez com Ezequiel. Ó querido filho do homem, querido filho do homem somos nós. Você acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Talvez a indagação que o Senhor fará para você nesta noite seja semelhante a esta, de algo impossível, algo realmente, na visão humana, impossível. Como é que você pega um vale de ossos secos e você tem, como ser humano, a possibilidade de visualizar esses ossos revivificando? Impossível. Mas aqui o Senhor questiona ao profeta e questionará a nós. E a nossa resposta deverá ser a mesma resposta de Ezequiel a Deus. Ó soberano, só tu sabes. Só tu sabes. Só tu sabes. Mas este questionamento mudará a nossa vida, mudará a nossa direção cristã. Hoje pela manhã nós ouvimos uma palavra extraordinária que nos desafiou, nós fomos impactados, porque não é suficiente sermos seguidores de Jesus.
Não é suficiente fazermos parte da multidão. Não é suficiente nós olharmos o que Jesus está fazendo. Mas este questionamento nos chama a sermos participantes, discípulos de Cristo. Um compromisso a mais, uma responsabilidade a mais. A voz gloriosa do Todo-Poderoso impactando os seus ouvidos. E então você e eu, tomando a responsabilidade e dizendo: Senhor, assim como o Senhor chamou Samuel, eu digo: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Versículo 4, vamos para o versículo 4. E ele me disse: profetiza. Olha, preste atenção. O Senhor, nesta noite, irá dizer para você: profetiza. 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 Não mantenha os seus lábios fechados. Profetiza. Por quê? Porque a autoridade vem de Deus. A autoridade vem do eterno. A glória dos céus se manifestou. A glória dos céus, através de Jesus Cristo, habita em nós. E se esta glória habita em nós, cabe a nós obedecermos e profetizarmos. Eu já volto aqui para a leitura, mas eu quero que você entenda o que significa profetizar. Nós temos um casal aqui desta igreja que foi proprietário de um hospital, e ele é médico, e um dia nós fomos visitar o hospital e ele testemunhou e disse: olha, pastor, quando eu era uma criancinha lá no interior do meu país, não tinha nada, absolutamente nada, uma pobreza extrema. Passou por lá um pastor, e aquele pastor, usado por Deus, colocou as mãos na minha vida, uma criança, e profetizou. Disse: menino, você será um excelente médico, Deus te prosperará, Deus vai usar você, e você será usado por Deus, mas você será um médico de excelência. Profetizou. E como é que eu comecei esse testemunho? Dizendo que esta família, este casal, esta pessoa é um médico. Porque algum dia alguém profetizou em nome do Senhor. Portanto, a história desta nação, a história da nossa pátria, irá ser transformada quando o povo de Deus, que somos nós, lavados e remidos, comprados com a marca do sangue de Jesus, quando começarmos a profetizar. Assim como fez João Batista. Não profetizar uma palavra de coaching, não profetizar uma palavra qualquer, não profetizar uma palavra de prosperidade, não profetizar uma teologia de libertação, não profetizar algo que esteja fora desta palavra, mas o Senhor desafiou o profeta a profetizar a palavra, Igreja Central, nós fomos chamados para profetizar a palavra. O nosso compromisso é com a palavra. O nosso compromisso é o que está escrito aqui. Não sairemos nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor nos deu pastores segundo o seu coração, e pastores segundo o coração de Deus. Profetiza a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Meu Deus, hoje eu olhei para o nosso pastor ministrando e eu chorei de alegria, não apenas pela palavra, mas eu chorei de alegria porque o nosso pastor Ari, ele nunca saiu da palavra. E o Senhor nos deu um pastor que continua firme na palavra. Não interessa se a igreja vai encher ou não vai, não interessa se você goste ou não goste, não interessa se você concorda ou não concorda, mas nós profetizamos a palavra e ponto final. E você vai entender o que significa isso para esta nação. O versículo próximo diz assim: e ele me disse: profetiza sobre esses ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do... É a única que transforma. Nós não temos autonomia
para subir aqui neste altar, que eu discordo que seja um palco, é um altar, aqui neste altar, e falar histórias da carochinha, ou falar histórias de outras eras, mas nós temos a responsabilidade pela nação brasileira, de profetizar a palavra. São 33 mil metros quadrados que o Senhor nos deu, milhares e milhares de pessoas passarão por aqui, sabe por quê? Porque é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que motiva os ossos secos, é a palavra que irá mudar a história desta nação. Próximo versículo. Assim declara o Senhor, o eterno soberano Deus, a estes ossos. Aqui o Senhor deu a ordem, porque o profeta profetizou a palavra. Farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Próximo, versículo 6. E eis que criarei tendões. Olha os detalhes maravilhosos. Nós temos uma estrutura óssea, totalmente soltas, totalmente desorganizadas, totalmente ressequidas. E o Senhor então começa a reorganizar. A reorganizar. E é isso que o Senhor vai fazer nesta nação. O Senhor vai reorganizar esta nação. O Senhor vai reorganizar esta nação. Esta nação tem um nome, tem uma marca. Eu vou dizer um pouquinho da história desta nação. O Senhor irá reorganizar esta nação e colocar o quê? Tendões. Tendões. Firmar, colocar músculos, flexibilidade. O Senhor irá colocar carne, estender pele, tudo organizado. O Senhor não é Deus de desorganização. O nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não permite confusão nos altares das mais de 500 mil igrejas que existem nesta nação. Nós estávamos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, sábado retrasado, e ele falando da preocupação desta nação com mais de 75 milhões de evangélicos. E hoje o pastor decifrou isso aqui. 75 milhões de crentes. 37% da nação crente. Crente. Aí você pega desses 75 milhões, talvez 5 milhões, talvez, com uma perspectiva bem positiva, talvez 5 milhões sejam discípulos. E esta é a realidade que Ezequiel estava experimentando. E então o Senhor deu a ele esta visão e disse: porei respiração dentro de cada pessoa e farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Jeová, o Senhor. Versículo 7. Então profetizei, a segunda vez que ele profetiza, conforme ordenado, conforme a palavra do Senhor. E enquanto eu pregava, olha, aqui, você como discípulo de Cristo, tem este poder. Enquanto você prega, e eu não estou falando em pregar apenas dentro de um trem, dentro de um metrô, em uma praça pública, não estou falando apenas disso, isso é extremamente importante. Já preguei dentro de ônibus, já preguei em metrô, já preguei na Praça da Sé, já preguei em praça pública, já preguei em departamentos públicos, já ministrei a palavra, mas não é apenas isso. É enquanto você como discípulo vive, enquanto você como discípulo ministra, enquanto a sua vida fala, enquanto você é exemplo da palavra, enquanto você faz isso, você ouvirá um barulho estranho, e este barulho será o barulho da transformação da morte para a vida. O barulho da morte para a vida.
O osso que estava seco, sequíssimo, perdido em trevas, quando você prega, quando você profetiza, isto começa a se mover no mundo espiritual. E aquele que estava morto começa agora a receber vida, vida eterna, vida plena, vida abundante. Por quê? Porque você está pregando, você está vivendo, você está discípulo, você é discípulo, você vive a vida em que Cristo te desafiou a viver. Você prega. É carta aberta do Senhor, seja no trabalho, na faculdade, onde você estiver, você prega. Sabe por quê? Porque quando você prega, a vida acontece. Versículo 8. Atentei para o que estava acontecendo, e esta noite você deve se atentar para o que está acontecendo aqui. E os ossos estavam sendo cobertos de quê? De tendões, de carne, e logo em seguida a pele os cobria, todavia era corpo sem espírito. Não havia fôlego de vida neles. Imagine você, um grande exército com mais de 100.000 soldados em pé, totalmente estáticos, sem fôlego de vida. E aqui é um mistério extraordinário, por quê? Porque a glória de Deus se manifesta a Ezequiel, e Ezequiel percebe a glória de Deus saindo dele e indo até João Batista, que mostra a revelação eterna que é Jesus Cristo, que é a glória suprema, através de Jesus Cristo, em Atos 2, esta glória é transferida para cada um de nós, e este mesmo poder que o profeta Ezequiel experimentou, nós experimentamos. E então ele ordena, diz o seguinte: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. O Senhor nos dá autonomia para convocar. Convocar. Olha, eu estou tendo uma experiência. O Senhor tem algumas possibilidades, e eu estou experimentando isso agora, de cuidar do meu pai. Meu pai está com 74 anos, portanto viveu uma vida em total desvanência, álcool, e acabou com a vida. E hoje, nesta idade, ele está com uma certa demência. E ele ficou aqui em casa 2 dias, e aí nós não sabíamos desta situação. Quando foi a tarde do primeiro dia, meu pai abriu o portão, abriu os 2 portões, lá em um condomínio, e saiu. Só que nós não sabíamos da demência. E então, saiu 3 horas da tarde, 4 horas não retornou, 5 horas não retornou, 10 horas, 22 horas não retornou. Liguei para a polícia, liguei para o bombeiro, pedi ajuda, e todos disseram: olha, é impossível, aqui é São Paulo, aqui é Santo André. É impossível encontrar uma pessoa assim. E de madrugada, meu pai não tinha retornado, um frio tremendo, goiano, do pé rachado, 60 anos em Goiás, passando frio em São Paulo e perdido. Quando foi de madrugada, eu falei: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E o Senhor disse para mim: Edmar, dê ordem. Olha o que o Espírito Santo disse para mim: Edmar, dê ordem. Diga assim. O Espírito Santo de Deus me falando: Edmar, diga assim. Geraldo, pelo mesmo caminho que você foi, eu ordeno agora que você pare, que você dê meia volta e volte pelos mesmos passos em que você foi. E eu parei e falei: Jesus, é mesmo? Profetiza. Eu profetizei. Isso foi 3 horas da manhã. Quando foi 9 horas, era o horário de vir para a escola bíblica dominical. O Espírito Santo falou para mim: hoje você não vai por aqui, você vai pela Dom Pedro. Eu sempre venho a pé para a igreja, e o Espírito Santo: vai pela Dom Pedro, porque o seu pai, a hora que você profetizou, o anjo do Senhor fez com que ele parasse, deu meia volta, e é o horário em que ele vai te encontrar aqui debaixo do viaduto. Eu falei: Senhor, não é possível isso, mas eu vou pela fé. E quando andando no viaduto, eu vi um senhor com uma coberta, uma manta, parecendo um andarilho, e eu olhei e falei: bom, já parece o andar do meu pai. E quando cheguei, eu falei: ô, seu Geraldo. Ele falou: oi, é você, Edmar? Edmar, onde é que eu estou? Aí eu acolhi ele, abracei, choramos juntos. E ele disse: você sabe que teve uma hora de madrugada que eu estava andando aqui
pelo jeito ele andou uns 8 ou 10 quilômetros, lá para o lado de São Caetano. E ele falou, teve uma hora que eu estava andando, aí eu senti que eu deveria parar, dar meia volta e voltar pelo mesmo caminho. Profetiza, profetiza. É isto que o Senhor quer que eu e você façamos sobre esta nação. Igreja Central, nós temos um chamado, e o nosso chamado não é apenas para Santo André, o nosso chamado não é apenas para o ABC, o nosso chamado não é apenas para o estado de São Paulo, o chamado desta igreja é para o Brasil. Portanto, você deve profetizar. Profetiza, profetiza. O Espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Para que? O poder da vida espiritual está em suas mãos. Por quê? Porque a glória do Senhor já habita em você. Sabe quando você encontra uma pessoa que está possessa e você fala calmamente, Satanás, em nome de Jesus, saia. E a pessoa desmorona no chão. E o que aconteceu? É transformação da morte para a vida. E o profeta, ele teve esta visão tão extraordinária, e foi uma representação real. Não foi algo simbólico. O profeta experimentou, sentiu no seu corpo, ele sentiu aquele vale de ossos secos, ele ouviu a voz do Filho de Deus. Ele viu o novo reino messiânico, ele viu esta renovação, não apenas para Judá, não apenas para Israel, mas ele percebeu que esta renovação da glória de Deus é para a igreja atual. Mas este vale tem alguns detalhes que nós precisamos observar neste vale. Por que este vale chegou a esta situação? Porque Israel experimentou aquela situação. Lembrando, como nós mostramos aqui nos infográficos, Israel foi totalmente levado a cativeiro, tirado de casa. Israel estava em um momento caótico, em um momento de religiosidade extrema, em um momento em que não havia dedicação e sinceridade a Deus, em um momento em que deuses estranhos das outras nações haviam invadido as casas, o santuário, o sacerdócio. Deus estava enojado com a situação de Israel. E aí Deus usa Jeremias para alertar, Deus usa Isaías, Deus usa Daniel, mas aqui em Ezequiel o caos está firmado, o caos é profundo. E isto nos faz lembrar muito o que nós estamos vivendo hoje na igreja brasileira. A glória de Deus, ela permanece sobre esta nação. E já faz muitos anos mesmo. Eu quero até levantar aqui uma situação para que você perceba um pouquinho do que significa isto. O que significa esta bandeira para você? O que significa esta pátria tão amada? O que significa estas cores tão lindas e maravilhosas? Esta nação que Deus escolheu amar. Deus escolheu amar esta nação. E é tão importante isso, por quê? Porque existem algumas questões históricas que nos faz lembrar o quanto Deus ama esta nação. Antes de Pedro Álvares Cabral, os fenícios já haviam passado por aqui. Ah, pastor, não é consenso histórico isto. Tudo bem, você pode até dizer que não é consenso histórico, mas o fato é que o ouro precioso de Ufi só se encontra aqui nesta nação. Só se encontra aqui no Brasil.
Os fenícios, muito antes de Davi e de Salomão, eram excelentes navegadores e eles desenvolveram rotas marítimas tão extraordinárias. E estas rotas marítimas, a história antiga deixa muito claro que os fenícios vieram visitar não apenas o Brasil, mas a América do Sul, a América Central, a América do Norte. Então, quando Cabral chega a esta nação, ele chega com um propósito, com um único propósito. E aí os historiadores dizem que Cabral já veio usando as rotas dos fenícios, sabendo onde estavam as minas, sabendo onde estavam as joias, ou seja, quando eles vieram, esta nação já havia recebido a visita dos fenícios e dos cananeus, que eram grandes navegadores. E para provar isto, existe em Cartago, na Tunísia, que foi descoberta em 1890, uma bandeira, um mosaico de 1890, 300 e poucos anos depois da descoberta do Brasil, descobriu um mosaico com uma bandeira muito semelhante a esta, 300 anos apenas. Nesta época que encontraram este mosaico, os celtas, que é uma civilização mais recente, chamavam esta terra de Ri-Brasil. Ri-Brasil, terra próspera, terra de ouro, terra que tem muito verde. E o reinado de Davi, o reinado de Salomão, se aproveitou através da aliança que ele fez com o Irão, que era de origem fenícia, para pedir cedro e ouro de Ufi. E estas provas aqui no Brasil, de acordo com os filólogos, que são os historiadores que estudam as letras antigas, nós temos duas provas, uma na Paraíba, a Pedra de Ingá, que foi descoberta em 1963, com descritos de fenícios, e nós temos a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que também existe uma possibilidade de ser escritos fenícios. Alguns outros teóricos dizem que o rio Salomões, lá na Amazônia, é exatamente onde o Salomão vinha com os barcos para pegar o ouro. Isso daí eu não consegui nenhuma prova, mas existe esse comentário. Estou contando tudo isso para dizer que o projeto de Deus para esta nação, tão verde, tão amarela, tão preciosa, é extraordinário e não começou quando eles chegaram aqui, os portugueses. Mas começou bem antes. Nós, esta nação, já abençoamos o povo de Deus. Já estendemos as nossas mãos. E continuamos. O voto Minerva para formar novamente a nação de Israel veio de nós, veio desta nação. O projeto de Deus para esta nação é tão extraordinário que nós já experimentamos 3 ondas maravilhosas de avivamentos aqui. No início do século XX, no finalzinho do século XIX, nós tivemos aí as igrejas tradicionais chegando ao Brasil, trazendo para nós educação, trazendo para nós cultura, trazendo para nós uma formação social. Uns 50, 60 anos depois, começou o movimento pentecostal, e aí nós recebemos as igrejas pentecostais, que trouxeram uma base maravilhosa para esta nação. E recentemente nós estamos sendo impactados pelo que chamamos de neopentecostalismo. E aqui é onde começa a sequidão dos vales de ossos, ou seja, é aqui que começa os ossos secos a se manifestarem. Por quê? Porque a igreja começou a se misturar. A igreja brasileira começou a abrir as portas para o pecado. Começou a abrir as portas para a legalidade do mundo. Começou a receber aquilo que não é palavra. Começou a fazer alianças com aquilo que não deve ser aliançada. A igreja brasileira começou a deixar de lado o Espírito Santo de Deus. A igreja brasileira começou a buscar teologias da libertação. Teologias que não
é e não representa a palavra de Deus. E isto, por mais que tenhamos 75 milhões de crentes, talvez tenhamos 5 milhões de discípulos. E é isto que o Senhor quer reavivar. Você imagina 75 milhões de discípulos nesta nação? Você imagina se o Congresso conseguiria segurar esta nação com 75 milhões de discípulos? Você imagina se o STF conseguiria segurar esta nação com 75 milhões de discípulos que dobram seus joelhos e intercedem pelas mazelas sociais? Você imagina isso? É porque, infelizmente, a maioria de nós, e quando eu digo nós, eu me incluo, obviamente, sou parte do corpo de Cristo. A maioria de nós vivemos exatamente como foi ministrado nesta manhã. Somos seguidores. Buscamos sensações, buscamos emoções, buscamos apenas um momento de refrigério. Buscamos apenas bater o ponto no domingo pela manhã ou à noite. E é lamentável quando nós perguntamos ao povo de Deus desta nação, quanto tempo você gasta de oração no seu dia de 24 horas? Aí você tem 3 minutos de oração. Em 24 horas o povo de Deus ora em média 3 minutos. 3 minutos, e a maioria de nós oramos em movimento. Senhor, abençoa este alimento em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa o meu dia de hoje em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero isso, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. 3 minutinhos. Pergunta para 75 milhões de pessoas, quanto tempo se dedica à leitura, ao alimento, a buscar saúde da palavra, a ouvir a voz de Deus. Pergunta para 75 milhões, qual o valor desta palavra para o meu coração. A maioria destes 75 milhões nem conhece, nem tem uma Bíblia e nem tem compromisso com a Bíblia. Sabe por quê? Porque buscam coisas efêmeras, são apenas seguidores. E Deus não precisa mais de seguidores. A glória do Senhor irá se manifestar quando a igreja for transformada em discípulos, em verdadeiros adoradores. E é por isso o desafio para nós nesta noite. Olha, o reverendo Hernandes Dias Lopes, juntamente com o pastor Arível Dias Cassimiro, eles lançaram um livro revitalizando a igreja brasileira, que precisa ser revitalizada. Não espere você um avivamento sem ética. Não podemos simplesmente pensar que o avivamento virá se não houver uma transformação ética. O servo de Deus precisa exercer o papel de servo de Deus e ponto final. Você não pode ter dúvida se você vai ou não adulterar. Você não pode ter dúvida se você vai ou não mentir. Você não pode ter dúvida se você vai ou não obedecer ao ID do Senhor. Você não pode ter dúvida, sabe por quê? A razão é muito simples. A glória do Senhor já está em você. Um outro livro que foi lançado agora, no início do ano, Aldenor da Silva Ferreira, é o escritor, e ele coloca a verdade que condena a igreja cristã brasileira e a política. Não estou aqui para julgar e não tenho nenhum argumento para julgar, e o Senhor não me autoriza a julgar. Até porque não sou um historiador. Até porque não sou um estudioso da história ou da política social. Mas o fato é que a igreja brasileira ultrapassou os limites. O fato é que nós olhamos a política tomando conta do sagrado. O fato é que nós entendemos e visualizamos isto, que infelizmente não são mais os pastores que tem voz ativa nesta nação.
Mas são os políticos que determinam o que campo X irá fazer, o que ministério Y deverá fazer. E, infelizmente, e este livro é uma denúncia da verdade que condena a igreja brasileira. Nós precisamos entender que o nosso chamado e o nosso compromisso para sairmos deste vale de ossos secos é com a palavra de Deus. Não é com nenhum governante, seja ele da esquerda ou da direita ou do centro, não nos interessa. O nosso chamado, a nossa missão, o nosso discipulado, a nossa vida cristã, ela é centrada em uma única pessoa, como foi mencionado aqui nesta manhã, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Não temos compromisso com o governante. Nós temos compromisso com o lado social. Obviamente temos. Somos corpo de Cristo. Somos igreja. Devemos ajudar uns aos outros. Devemos ajudar uns aos outros. E fazemos isto. E faremos muito mais. Existe um projeto social para esta igreja maravilhoso, um mercado comunitário, existem laboratórios, existem formas de continuarmos ajudando a mudar a realidade social, até porque boa nova do Evangelho é corpo, alma e espírito. Mas nós, em nome de Jesus Cristo, a Igreja Central não ultrapassará esta linha. A santidade e o profano não se misturará em nome de Jesus aqui neste lugar. Nossos pastores são pastores segundo o coração de Deus, que entendem a glória. E é por esta razão que nós iremos transformar esta nação. Aí tem outro livro que traz as 7 alertas para a igreja brasileira, do escritor Edmundo Dias. Meus irmãos, tem uma igreja em um estado aqui, que ela é de nomenclatura batista. Isto me surpreendeu de forma muito avassaladora, porque esta igreja tem lá os seus 200 membros, e o pastor desta igreja, dizendo ser servo de Deus, ele traz para o altar os pais de santo, traz para o altar os macumbeiros, em nome de uma culturalidade, em nome de uma diversidade religiosa. Ele traz para o altar escolas de samba, em nome de ministrar e ensinar e refortalecer a cultura brasileira. Ele traz para o altar representantes destes grupos que eles chamam minorias, LGBT e SSS+. Ele traz tudo isto para o altar. Isto é uma profanação daquilo que é sagrado. E nós temos outros exemplos de homens que eram fiéis à palavra, e que hoje, com a nomenclatura de igreja inclusiva, abre os braços para Satanás, para o mundo pecaminoso. E infelizmente, 75 milhões de crentes, infelizmente, sem norte, perdidos, sem comunhão com a palavra de Deus, crentes sensacionalistas, que querem uma experiência, que quer simplesmente ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de positivismo. Infelizmente. Mas o profeta Ezequiel recebe este chamado de Deus, este desafio, e é o desafio que nós recebemos aqui hoje. Eu gostaria de tirar uma foto desta igreja brasileira. Eu gostaria de tirar esta foto. Mas, por favor, não me tenha como ridículo. Por favor, não faço isto de forma pejorativa. Mas eu faço isto com muito temor diante do Senhor. Eu quero que você perceba como estamos como igreja do Senhor. Perceba qual é o papel destes 70 milhões de seguidores de Jesus Cristo. É um papel triste, é um papel enfadonho, é um papel solitário, mas é um papel real.
é uma realidade que nós experimentamos. Preste atenção no que Deus está nos falando nesta noite. Preste atenção no que Deus tem para nós nesta noite. Um alerta para esta nação. Um alerta vermelho, um alerta para que nós venhamos receber da parte de Deus a direção do Espírito Santo e que sejamos atalaias do Senhor. Que sejamos servos de Deus, que sejamos discípulos e não apenas seguidores, que nós venhamos abandonar esta vida de simplesmente, literalmente, de descompromisso do Senhor. Infelizmente, a nação brasileira, nós experimentamos, nós somos, em grande maioria, é isso mesmo. É isso que o mundo faz de nós. Ele ri. Sabe por quê? Porque nós não passamos de um vale de ossos secos. 75 milhões de pessoas estarrecidas, deitadas, paradas. 75 milhões de pessoas sem carne, sem músculo. 75 milhões de pessoas sem compromisso com a palavra de Deus. Meus irmãos, esta nação precisa de mudança. Eu já morei nos Estados Unidos 5 anos e compreendo que aquela nação perdeu o timer. Morei na Europa por 3 anos, na Inglaterra, e compreendo que aquele povo perdeu o timer. Mas nós, a nação brasileira, que tem um propósito de Deus, desde antes deles falarem que descobriram isso aqui, nós não podemos, como igreja do Senhor, continuarmos como vale de ossos secos, bonitinhos, gordinhos, fofinhos, maravilhosos, mas ocos por dentro. Precisamos fazer a transição, sair de seguidor. Você não pode fazer parte da multidão. Esta nação precisa de você. Este país precisa de homens e mulheres que tenham compromisso com esta nação. Homens e mulheres intercessores. Nós precisamos buscar a presença divina, precisamos ser morada divina, precisamos resplandecer literalmente o santuário divino. E aí, o desafio para você nesta noite é fazer o mesmo que eu vou fazer aqui. Você vai orar, você vai tomar um posicionamento, você vai tomar uma postura, uma atitude e vai falar: Senhor, este braço que está seco, Senhor, ele vai agora profetizar. Ele vai criar carne. Senhor, eu serei direcionado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, todo pecado oculto, todo pecado escondido desta mão direita, tira, Senhor. Eu não quero mais ser vale de ossos secos. Senhor, preenche-me com o Teu Espírito. Senhor, fortalece os meus ossos. Senhor, coloca carne em mim. Espírito dos 4 ventos, venha me visitar. Impacte a minha vida. Eu quero impactar esta nação. Isto começará com você, não é apenas com os pastores, não é apenas com esta igreja local, mas começará com você. Você vai orar e vai falar: Senhor, não suporto mais, Senhor, eu preciso viver uma profundidade, eu preciso orar mais, Senhor, eu preciso ler mais a palavra, Senhor, profetiza, me dê autonomia, Senhor, me ensina a usar esta autoridade, e então você irá profetizar vida. Você não será apenas esqueleto, mas você se juntará com o seu ministério, com o seu talento, com o seu chamado, e você será impactado, impactante, e impactará as vidas desta nação. Você fará isto. Você fará isto. Igreja Batista Central. Este é o nosso chamado para impactar esta nação. Você não está aqui por acaso.
Ah, pastor, eu vim para cá porque eu tive problema lá no meu ministério. Eu vim para cá porque o meu pastor lá... Não vem com essa historinha. Deus trouxe você para cá porque Ele precisa de soldados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não venha dizer que você está aqui por acaso. Não existe acaso dentro da agenda de Deus. Eu e você estamos aqui com um propósito. Sermos cheios do Espírito Santo e impactarmos esta nação. Vamos colocar-nos de pé. Eu quero que você cante comigo esta canção, mas é uma canção profética. Antes de nós orarmos, eu quero que você profetize. Aliás, eu não, me perdoe. O Senhor quer que você profetize. Você irá louvar ao Senhor nesta noite como nunca antes você entoou esta canção. Hoje, a brasa do Senhor, a glória que visitou Ezequiel, irá visitar você, irá te mostrar quão maravilhoso é ser usado pelo Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos mostre é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A igreja do Senhor não pode parar. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero desafiar você a fazer um compromisso nesta noite. Aqui está a nossa grande nação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima, Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia. Eu quero desafiar você. E hoje
Hoje você será o profeta para esta nação. Você será o profeta para esta nação. Você irá profetizar vida sobre esta nação. Profetizar uma transformação de ossos secos em soldados valentes, discípulos do Senhor. Você pode fazer isto? Então, quem quiser fazer isso, vem aqui à frente, junto conosco. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vem ao altar. Venha ao altar. E logo após esta oração, nosso pastor irá fazer um convite especial para você ainda que não faz parte do corpo de Cristo. Mas nós queremos soldados que se comprometam a orar por esta nação. E hoje o Senhor irá autorizar você a ser profeta de Deus. Você irá profetizar. E aceite o desafio de Deus. Aceite o desafio. Faça um compromisso com esta nação. Senhor, começando de mim. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero ser o intercessor. Eu quero abençoar esta nação que o Senhor me colocou. Nação tão bela, tão rica, tão próspera, mas com profundas desigualdades sociais, políticas. Nós podemos transformar esta realidade. Estenda a sua mão. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a Igreja Batista Central, a Central, oh Senhor, nós nos comprometemos a sermos usados por Ti, a favor desta nação, Senhor. Pai amado, aqui está o Teu povo, aqui estamos nós, Senhor, queremos a partir de hoje sermos usados como o profeta Ezequiel foi, para profetizar vida plena nesta nação. Nós damos ordem a toda a legalidade política, sai agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos, em nome de Jesus, toda a legalidade satânica que visita esta nação, ouça, há um povo que clama, há um povo que profetiza, vida. Pai amado, são 75 milhões de homens e mulheres que precisam ser impactados pelo Teu Espírito Santo. Pai, transforma esta nação, o vale de ossos secos. Senhor, já podemos ouvir o barulho do Teu Espírito Santo mobilizando. Pai querido, em nome de Jesus, nós profetizamos de norte a sul, de leste a oeste, profetizamos a Tua palavra, profetizamos a palavra de vida, profetizamos, Pai, levanta uma multidão, levanta um exército nesta nação, um exército que tem compromisso com a Tua palavra. Senhor, desmascara toda falsa liderança, desmascara, Pai querido, todo plano satânico desta nação. Pai amado, levanta esta igreja como igreja intercessora, impactante, igreja referência da palavra e do compromisso contigo. Senhor, queremos ser discípulos, Pai, é no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia.